Olá, hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, vamos fazer uma mesa redonda. Conosco estão 3 profissionais de grande exponência no direito. Dr. Joaquim Miranda, promotor de justiça, Dr. Rafael Silva e Dr. Paulo Adir, ambos professores universitários. O tema vai ser os desafios do ensino jurídico na atualidade. Eu vou começar com o senhor, promotor. É uma honra o Justiça às Claras estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado. O senhor tem uma longa experiência de ensino, uma longa experiência na área do Ministério Público. Me conta, na sua opinião, qual é o maior desafio hoje para ensinar o direito? Hoje nós temos uma dificuldade grande, mas eu inicio cumprimentando e agradecendo a gentileza de me convidar a esse programa e cumprimentando também os senhores ouvintes. Mas, enquanto professor, durante praticamente toda a minha vida, depois de graduado, eu tenho experimentado uma crítica muito injusta que é feita contra nós, professores universitários. Estão dizendo que nós estamos soltando da universidade profissionais semi-analfabetos. Mas eu digo que a crítica é injusta porque esses profissionais já chegam na faculdade de Direito sabendo muito pouco. E a coisa evolui de tal maneira que hoje os cursos de pedagogia já abordam o fenômeno que eles chamam de alfabetização universitária. É a necessidade de tentar nivelar esses alunos que chegam à universidade com um nível de conhecimento muito raso. Alguns têm dificuldade propriamente com a alfabetização e temas da iniciação escolar. Essa, sim, me parece uma dificuldade grande e um desafio de grande monta para nós, professores universitários. Se eu fosse apontar uma matéria específica em que está ocorrendo essa defasagem, qual seria? O português? Sem dúvida. Mas devemos lembrar o seguinte, as estatísticas nos mostram que, mundialmente falando, o Brasil tem alguns recordes ao inverso, não é? Os nossos alunos são os piores do mundo em matemática, não é? Matemática nós estamos muito fracos mesmo. E estamos também no vernáculo apanhando muito. Temos muita dificuldade com o nosso idioma. É uma realidade, infelizmente, que as nossas escolas estão preparando mal os nossos alunos. Professor Rafael e professor Paulo Adir, eu queria que vocês comentassem se essa também é uma dificuldade que vocês encontram no dia a dia da sala de aula. Bom, Cristiano, primeiramente agradecer mais uma vez estar presente aqui. Prazer recebê-lo novamente. Para mim é uma felicidade muito grande, principalmente ao lado aqui de 2 grandes professores de alto quilate. Para mim é uma honra muito grande. Bom, pois bem, em relação ao que foi bem colocado pelo professor Joaquim, nós temos um problema muito grave, que é um problema de base. É um problema da educação fundamental, da educação do ensino médio. E eu acresceria o que foi colocado pelo professor Joaquim, que nós temos um problema voltado na lógica, na formação da cultura lógica desses alunos e das ciências sociais. Esses alunos já chegam para a gente, ainda que seja a temática central, o ensino jurídico, então falando propriamente do direito, com um problema de raciocínio lógico, que deveria ter sido dado lá na base, e com um problema de interpretação. Além do problema do vernáculo, friamente falando, da língua portuguesa, para que todos os telespectadores possam entender, nós temos um problema muito grave, que é da interpretação, da concatenação. Os nossos alunos estão lendo pouco. Vocês acham? Não, eu vou chegar nisso, mas eu quero saber a sua opinião, Paulo. Também é um prazer tê-lo aqui de novo com a gente. O tema mudou um pouco, mas você pode falar com propriedade também. Cristiano, uma satisfação, uma alegria estar aqui com você novamente no programa. Cumprimento aqui meus colegas Rafael e Joaquim e também o nosso telespectador. É uma satisfação voltar para tratar aqui de um assunto jurídico e de um assunto educacional também. Os problemas do nosso ensino jurídico no Brasil são tantos, mas tantos que não caberiam aqui numa roda de debates, né? Nós poderíamos colocar aqui uma garrafa de uísque na mesa e virar a madrugada aqui falando dos nossos problemas. Mas eu vou destacar basicamente 3 que coincidem em parte aquilo que os colegas já colocaram.
começando com a explosão desmesurada de faculdades de direito no Brasil. Não é cabível, é inconcebível que um país como o Brasil abrigue metade das faculdades de direito que existem no planeta. Metade das faculdades do mundo está no Brasil. Com isso, nós temos um número excessivo de vagas, e com esse número excessivo de vagas entra quem quer. Já deixou de existir há muito tempo um critério de seleção, já deixou de existir um filtro para que nós possamos selecionar alunos. Então, quando estamos numa sala de aula, podemos contar que ali vai ter de tudo. Tanto podemos estar ali lidando com pessoas do bem, com pessoas corretas, como também podemos, uma ampla possibilidade, nós temos ali bandido, traficante, etc. Isso acontece? Acontece, eu já tive em minha sala de aula uma figura que era notório, todos sabiam que ele era um puxador de carro. Traficante eu também já tive. Não posso nem de longe mencionar nomes, né, de instituições nem nada, Sim. Mas um aluno que frequentou minha sala de aula, eu vinha saber que era um dos membros do bando da degola. Então, nós temos de tudo hoje em dia nas nossas salas de aula, exatamente por uma falta de seleção. E essa falta de seleção decorre dessa explosão desmesurada de faculdades. Posso dizer que no tempo que nós fizemos o curso de Direito, que nós começamos nossos estudos lá nos idos dos anos 80, quando começamos, naquele tempo nós tínhamos, em Belo Horizonte, por exemplo, basicamente 3 faculdades. Lembro disso. 3 faculdades de Direito. Na nossa faculdade nós tínhamos 240 vagas, você mencionou, não é? Bom, que eu me lembro dessa, como é que era... se eu for fazer uma dissecação dessas 240 vagas que nós tínhamos na nossa faculdade, todas elas eram preenchidas por gente boa? Não, evidentemente que não. Nós tínhamos lá, digamos, uns 10% que eram excelentes. Aqueles colegas que nós admirávamos e que realmente faziam diferença e tal. Daí nós tínhamos mais uns 100 e tantos bons, a média e tal, e talvez sobre aí uns 50 a 100 fraquinhos. Era o que nós tínhamos lá no nosso tempo. Então, pelo menos uns 50 colegas fraquinhos nós tínhamos lá. E, em razão disso, eu não conseguia entender qual o motivo da existência das outras duas. Porque se Belo Horizonte não tinha gente suficiente para preencher 240 vagas com alunos bons e excelentes, era necessário preencher aquelas vagas com alunos fracos. O que dizer das outras duas? Que qualidade de aluno iria para essas outras duas? Bem, nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás, de meados dos anos 80. Hoje as faculdades de Direito são 60 em Belo Horizonte, mais de 60, não é isso? Verdade. Então, que nível de aluno que nós podemos esperar, que nós podemos ter? Né? Então, essa explosão de faculdades gerou um problema que eu não consigo vislumbrar que solução que nós teríamos, né, para isso. Esse é um dos problemas. O outro, já disseram os colegas, é um problema que vem de base. Não é um problema de ensino jurídico, mas de uma educação de base. Existe um mito nas faculdades de Direito de que o aluno ele se sente da seguinte maneira: como eu nunca gostei de matemática, o que ele quer dizer com isso é, como eu nunca gostei de raciocinar, como eu nunca gostei do raciocínio lógico-dedutivo, nunca me habituei com esse esforço intelectual, então minha vocação é o direito. É um erro crasso raciocinar dessa maneira. Aliado a isso, nós temos uma geração que lê pouquíssimo ou praticamente nada, né? Basicamente eles leem aquilo que está na tela do telefone, no WhatsApp e quando muito no Facebook. Qualquer texto que tenha mais de 2 linhas já gera no aluno uma preguiça de ser... Nós temos problemas na escola que eu dirijo, em que o aluno, às vezes, ou o potencial aluno não consegue entender um folder de um determinado curso. Nós vamos anunciar um determinado curso, o conteúdo é esse. Ele não consegue compreender o conteúdo do folder, porque ele lê a primeira linha e já tira suas conclusões e já começa a postar críticas, etc., porque teve preguiça de ler o folder por inteiro. A pessoa que tem preguiça de ler um folder por inteiro, onde ali tem 10, 12 ou 15 linhas, você imagina que disposição intelectual que ela vai ter para ler um livro. Um livro. Quando no direito nós precisamos ler centenas e centenas de livros. E continuar se atualizando a vida inteira. E continuar se atualizando a vida inteira. Nós temos que ter biblioteca, nós temos que ter uma leitura, uma atualização constante. Então, a pessoa que não gosta de ler. Veja, a pessoa que não gosta de ler, não lê nada, nunca leu clássico nenhum na vida, não gosta de raciocinar, tem essa desculpa de, porque eu não gosto de matemática. Essa figura que não raciocina e que não lê é que se sente vocacionada para o direito.
E é isso que vem para a nossa sala de aula. Como é que nós vamos formar advogado dessa maneira? Como é que nós vamos formar um jurista que não raciocina e que não lê? Então eu vou pular. E vou para um terceiro. Fala, então, o terceiro que eu quero fazer uma pergunta. E um terceiro aspecto que eu vou aqui ressaltar estaria nos nossos currículos, que eu sinto uma deficiência, uma grande falta de preocupação com uma coisa chamada mercado, com o mundo do trabalho. Que é onde eu vou negócios. chegar agora, que você já está colocando, e aí eu vou retornar a pergunta para o senhor, promotor. Pois não. E o mercado de trabalho, como é que fica nisso? Como é que esse jovem que está na faculdade hoje vai pegar um mercado de trabalho hoje brutal, na minha opinião, altissimamente concorrido e altissimamente disputado? Nós não podemos nos conformar. Como aquela história das duas crianças que caminhavam na praia e um deles puxava um cachorrinho e dizia para o colega: olha, eu ensinei meu cachorrinho a falar. E o colega dizia: ora, nós estamos juntos há tanto tempo, não ouvi ele falar palavra nenhuma. Ele disse: bem, eu ensinei, mas ele não aprendeu. O professor não pode se conformar em sair da sala de aula e dizer: olha, eu ensinei, os alunos não aprenderam, mas eu ensinei. Não é por aí, evidentemente, não é? Nós temos hoje uma responsabilidade muito grande, porque o mercado inovando a cada dia, essa globalização, novas técnicas, hoje o computador, a internet trouxeram uma nova dimensão em tudo isso. E se nós, enquanto docentes, não estivermos de fato preocupados em produzir profissionais qualificados, eles terão uma decepção muito grande quando sair da sala de aula. É óbvio que essa é uma via de mão dupla, não é? Depende sim do docente, mas também depende do aluno, não é? E se ele já chega desqualificado, sem motivação, despreparado para o curso e quer mesmo uma facilidade, como dizia o professor Paulo Adir, aí nós estamos realmente perdidos. Sua opinião, professor Rafael? Eu acho que a relação educacional, principalmente no ensino jurídico, como qualquer outra área de ensino, ela é bilateral. Como bem foi colocado aqui pelos dois professores, ela depende tanto do aluno quanto do propagador do conhecimento, que é o professor. O problema todo é que, muitas vezes, nós não temos um aluno bem preparado, mas também não temos um professor bem qualificado para poder expor esse conteúdo para essa nova geração que está chegando. Isso é uma questão também que deve ser analisada. Porque realmente já é disso que grande parte desses alunos chegam com uma defasagem do conhecimento. Agora, nós não vamos resolver um problema de educação de base. Então, o que nós podemos fazer a título de pedagogias ativas para receber esses alunos? É claro que tudo tem um limite, mas até onde vai esse limite? Então, não basta mais que o professor exponha o conteúdo e, olha, se o aluno aprendeu bem, se não, amém. O professor ele tem que criar outros mecanismos. E eu acho que esses outros mecanismos têm que estar intimamente ligados com a questão mercadológica. Porque a grande questão que eu percebo é que muitos alunos têm muita dificuldade de aliar a teoria à prática e principalmente de pensar: bom, eu fiz 5 anos de bacharel em Direito e agora o que eu vou fazer? Porque me ensinaram aqui a ler, marcar X, fazer uma dissertação, fazer uma reflexão crítica construtiva, mas enfim, como é que eu vou viver disso? Eu queria abordar isso no próximo bloco. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos com o Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o segundo bloco do nosso Justiça às Claras, hoje com uma mesa redonda. Doutor Paulo Adir, nós estamos falando da deficiência do aluno, que é um problema sério que o ensino jurídico apresenta hoje. Mas eu vou te fazer uma pergunta, vamos mudar, olhar o outro lado da moeda. Eu sou um aluno deficiente, que eu tive uma carência de ensino, uma carência de raciocínio lógico, uma carência de um bom português, igual o doutor Joaquim falou, mas eu cheguei na faculdade e quero, de todo jeito, elevar o meu grau, pegar um know-how, pelo menos eu sair
da universidade, não só com o diploma propriamente disso, mas sabendo um pouco do direito, um pouco, para eu poder ter uma certa noção do que eu vou fazer na minha vida, se eu vou ser advogado, se eu vou prestar concurso, ou N outras opções. O que o senhor sugeriria? Cristiano, eu vou começar respondendo que se o professor que tiver uma classe, uma sala de aula composta só por alunos como você, ou como esse personagem que você está apontando, ele seria o homem mais feliz do mundo. Porque para um professor ser feliz, ele não precisa de ter uma classe com alunos fortes. Basta que ele tenha uma classe com alunos interessados, que queiram avançar, que queiram se aprimorar, que queiram suprir suas deficiências. Então isso já seria uma alegria muito grande para o professor. Agora, claro que um aluno como esse, embora interessado, mas que tem lá suas dificuldades, tem suas deficiências estruturais de base, ele vai ter que fazer um esforço adicional. Vai ter que fazer é como se ele estivesse fazendo 2 cursos superiores no espaço de tempo de um só. Ele vai ter que buscar cursos paralelos de português, ou vai ter que aumentar a sua cultura, ler clássicos, ele vai ter que trabalhar com o seu raciocínio lógico, ele vai ter que desenvolver habilidades que não foram desenvolvidas ao longo da vida. Isso vai tomar tempo, isso vai tomar esforço, isso vai tomar dedicação. Mas se ele estiver disposto a fazer esse sacrifício, eu tenho certeza que os resultados virão e que ele vai poder se igualar, né, àqueles que tiveram uma educação lá atrás. Porque nunca é tarde. Essas lacunas que estão na nossa formação, nunca é tarde para que elas sejam preenchidas. Nós temos essa capacidade de aprender a vida inteira. É óbvio que existem fases da vida em que o aprendizado é mais favorável, né? Da infância, da adolescência, etc. Aprende-se com mais facilidade do que em idade provecta. Mas isso não tira de nós a capacidade de aprendermos a vida inteira. Então eu tenho uma grande fé. Eu tenho alunos com esse perfil que você traçou e vejo que eles avançam, eles progridem, eles se formam, eles lutam, eles vencem. Esse é o tipo de aluno que vai vencer, com todas as dificuldades, mas eu acredito nele. Perfeitamente. Eu queria acrescentar o seguinte, que é responsabilidade também da instituição de ensino e do professor propiciar condições ideais para que esse aluno, de certa forma deficitário, possa melhorar, ter aquele upgrade e conseguir aprender. Novas técnicas de ensino hoje são amplamente divulgadas. O estágio, por exemplo, levar a pessoa a conhecer na prática aquele ensino que está sendo ali passado apenas na teoria, incentivá-lo, motivá-lo de alguma maneira. Tenho para mim que se a escola fizer um trabalho bem feito, é possível resgatar muitos desses que hoje chegaram lá assim, abaixo do nível ideal, para poder tentar trazê-los para um nível aceitável do ensino. Nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, enfrentam problemas familiares, enfrentam problemas de saúde, problemas financeiros, inclusive, e se a escola leva tudo aquilo a ferro e fogo, não pagou, não entra, aqui nós vamos dificultar de tal e tal maneira, é tudo muito rígido, muito rigoroso, não tem flexibilidade nenhuma, é óbvio que criando um ambiente hostil vai dificultar ainda mais para o aluno. Então, há que ter esta empatia com o aluno para ajudá-lo também a melhorar o seu nível. Complementar, doutor Rafael. Bom, Cristiano, adicionando tudo que ambos os professores aqui que me precederam dispuseram a esse respeito, penso que eu vou dar o meu próprio exemplo para que o telespectador possa eventualmente compreender melhor. Eu leciono para diversos tipos de aluno, a grande maioria com esse perfil, mas boa parte deles me dão uma grande felicidade também, porque são muito interessados, embora em que pese tenham uma grande defasagem no ensino fundamental, no ensino médio. Mas a partir desse momento em que eles estão propensos a melhorarem, eu tento criar humildemente outras metodologias de ensino. Então eu busco pegar alguns clássicos com uma tradução mais adequada. Me dá um exemplo. Por exemplo, nós temos um livro que é muito trabalhado na área de direito processual, que é um clássico do Kafka, que é o Processo. Sim. Então, na verdade, eu pego aquele teatro e transformo aquele teatro numa linguagem mais palpável para o nosso aluno de hoje. E vou trabalhando, a partir dessa linguagem teratológica, o link com os princípios processuais que eles devem aprender na área de teoria geral do processo, por exemplo.
Isso vai criando uma similitude do aluno e uma proximidade do aluno com o assunto. Ou seja, eu também trabalho os manuais, mas eu utilizo outras metodologias para chamar o aluno para essa grande dificuldade que a gente tem hoje. Perfeito. Vocês dois já participaram do nosso programa. Doutor, é a primeira vez. Eu te pergunto, porque nós estamos fazendo hoje só 2 blocos, e eu sempre peço para deixar uma mensagem, eu vou pedir para vocês emendarem, começando por você, Paulo. Você me falar o seguinte, para um futuro próximo, não vamos fazer uma coisa muito longa não, mas para um futuro próximo, o que você espera do ensino jurídico? O que você espera daquele profissional de direito que está formando nos próximos anos ou agora? O que você entende que ele possa ser útil? A ele mesmo, principalmente, e à sociedade de uma forma geral. Para um futuro imediato, para um futuro próximo, o que eu espero do ensino jurídico é uma conexão maior com a realidade lá fora, com a realidade de trabalho, com a realidade de mercado. Eu não acho concebível, por exemplo, essas exigências teóricas que nós temos em 500 cadeiras aí de filosofia ou de teoria disso e daquilo, e de TCC e de metodologia e tal, e que o aluno, por exemplo, ele é obrigado a se preocupar no final do curso em fazer um trabalho de conclusão de curso, um artigo, uma monografia, mas ele não desenvolveu a habilidade, por exemplo, de redigir um mandado de segurança ou de peças processuais. Você pede a ele para fazer redige aí, surgiu um problema aqui em que você vai ter que entrar com uma ação anulatória de débito, um mandado de segurança, uma ação rescisória. Você consegue redigir isso aí agora? Hein? Porque o que o mercado vai exigir dele é isso. Sim. O mercado não vai exigir que ele faça monografia, que ele faça TCC, o mercado não vai exigir dele assim, grandes elaborações filosóficas. Não, até porque o que os juízes querem e exigem de nós é que nós sejamos simples, diretos, objetivos da linguagem, né? Porque qualquer peça processual que tenha mais de 6 laudos, né, já vai ser difícil de fazer o juiz ler. Então, quanto mais concisos formos, mais objetivos, mais precisos na linguagem, tanto melhor. Então, essa conexão com o que se exige de nós, com o que se espera, com o que o cliente vai exigir de nós e o que o juiz espera que nós façamos como advogado, isso precisa ser mais bem trabalhado nos cursos de direito. Doutor Joaquim, eu queria a sua opinião. Sim. Ao longo dessa longa experiência, até porque o senhor veio de concurso público, carreira de Ministério Público. Sem dúvida. Eu desejaria muito ter a notícia daqui a alguns anos que os nossos profissionais saiam das nossas faculdades com um bom conhecimento jurídico, sim, mas também com um nível ético, moral elevado. Nós estamos vendo hoje um grande número de profissionais, políticos inclusive, que amam a si próprio e desprezam em absoluto o seu semelhante. Nós estamos vendo pessoas tão egoístas que tratam a coisa pública como se fosse privada, né? Lugar batido de dizer essa frase. Não, mas não. Nós temos visto, infelizmente, que é preciso trazer um pouco mais desse lado humano para o nosso bacharel em Direito, no sentido de que ele saia e não pense apenas em amealhar recursos, mas que ele entenda também que a vida tem algo mais além disso, de ser útil ao próximo, participar do trabalho de voluntariado. Nesse domingo, na hora do almoço, eu passei pela Praça da Estação e vi ali um escritório de advocacia com seus profissionais todos assentados, com uma bandeira lá, chamando a população, dizendo: olha, nós estamos aqui para trabalhar de graça, para ajudar a população. É importante que nós tenhamos esse lado também voltado para as necessidades do nosso próximo, que às vezes não tem condições de nos pagar, mas que nós tenhamos o amor, a consideração, uma ética, uma honestidade a toda prova, para que o nosso país tenha dias melhores. Então, Rafael, suas considerações sobre o futuro que nos aguarda. Cristiano, eu almejo que o nosso corpo discente, os nossos alunos, eles saibam para que serve o direito, para que eles estão entrando no curso, qual que é a verdadeira motivação, o motivo da ação para que eles estejam cursando um bacharelado em Direito.
qual será o objetivo que eles terão com a utilização daqueles mecanismos que eles irão aprender ao longo desse curso e, futuramente, que eles tenham um bom conteúdo para propagar à comunidade jurídica, em relação a este conteúdo que será absorvido ao longo do curso. Enfim, eu almejo isso, porque, na verdade, o que a gente tem percebido muitas vezes é as pessoas falando, vou fazer o curso de Direito porque eu vi uma situação injusta na minha vida profissional, na minha casa, e justamente por causa disso eu quero fazer o curso de Direito para tentar consertar aquela situação injusta. Ora, por mais que seja maravilhoso essa ideia, com valores éticos e morais, nós temos que entender, e a população tem que entender, que direito é diferente de justiça. Logicamente, elas devem caminhar em conjunto, mas são questões completamente diferentes. Eu costumo explicar para os meus alunos, de uma forma muito singela e até tecnicamente incorreta, mas que direito, e esse curso ele deve visar, é buscar, além da formação humanística, o quê? A busca de técnicas para resolver os problemas da sociedade. E a justiça são os valores morais, os valores éticos. Logicamente que elas devem caminhar em conjunto. Mas eu não devo buscar apenas um curso porque simplesmente eu tenho um valor ético ou moral e eu quero tentar consertar uma situação mal feita lá atrás na minha vida. Ou seja, são questões completamente diferentes. Então eu almejo objetivamente, Cristiano, que o nosso aluno ele saiba para que ele quer entrar no curso de Direito, qual que é a motivação dele, o que ele vai fazer com o curso de Direito e qual será a efetiva destinação e propagação desse conhecimento que ele dará ao restante da nossa sociedade e comunidade. Perfeito. O programa já está chegando bem ao final, vocês já colocaram aí meio a mensagem, meio a o que vocês esperam. Eu, particularmente, entendo que, além de tudo que vocês três falaram, essa questão de você ter uma questão ética, somente hoje, é muito importante. Nós temos uns casos horrorosos de... Essa situação que o país vive hoje é ultrajante. É ultrajante. É ultrajante para todos os sentidos. E você pensar que isso está na cúpula, sim. é pior ainda. É humilhante até para a gente que está na qualidade de cidadão comum. É isso que eu entendo do curso, desde quando nós fizemos lá na UFMG. Eu entendo que a questão hoje, a questão ética, tornou-se até mais essencial ainda do que tudo isso que vocês falaram, porque o que nós estamos vivendo é simplesmente absurdo. E no final eu queria agradecer a presença do Dr. Joaquim, muito obrigado. Dr. Rafael, eu que agradeço. E Dr. Paulo Adir. Satisfação E nós, nossa. com toda certeza, nós vamos voltar para trazer uma outra oportunidade, trazer à tona isso que nós estamos conversando aqui. E se assim Deus o permitir, numa situação melhor do que nós estamos vivendo hoje. Se Deus quiser. Muito agradecidos. Amém. Pessoal, chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até o próximo programa. Obrigado a todos.